Oi, gente, meu nome é Vanessa Gazeta e esse é o podcast Mundo Interno, um programa que fala sobre as questões emocionais do expatriado. Bom, maio, mês das mães, eu acordei já sabendo que eu ia gravar sobre o Dia das Mães, sobre a maternidade, sobre ser mãe, sobre ter um filho. E tava com esse pensamento, pensando na pauta, pensando nos assuntos que eu gostaria de cobrir com a minha convidada, pensando nas coisas que ela também já havia comentado comigo. E fui seguindo minha rotina, tomei café da manhã, acordou meu filho, fiz café da manhã para ele, o levei para a escola, fui para o consultório. Dentro da terapia é muito comum que o tema transcorra muito em relação à mãe que a gente teve, nosso vínculo com nossas mães, as consequências boas e ruins dessa relação. Mas para minha surpresa, hoje todos os pacientes me trouxeram algum assunto vinculado, na verdade, na maternidade que aquela pessoa, né, pensando nas mães, exercia com o seu filho ou filha. E até o paciente homem que eu atendi hoje trouxe essa questão do vínculo dele como pai, né, as expectativas, a relação, o que era, o que foi, como queria que tivesse sido, mas desse outro ponto de vista, que não é incomum dentro da terapia, mas que normalmente é mais usual, acontece muito mais, é mais frequente, a gente está falando das nossas mães. E aí isso me fez pensar que era um bom gancho para começar o programa, pegar um pouco, falar sobre mil coisas, mas dentre elas um pouco isso, né? A expectativa que a gente tem, a realidade que se apresenta, o quanto a gente rebola com esse dissabor da parentalidade. E para falar sobre tudo isso e muito mais, estamos com a Natália. Vocês já conhecem a Natália. Ela já fez o episódio 24 e o episódio 29 sobre imigrar depois dos 30 e sobre receber visitas da família no exterior. A Natália mora há 11 anos em Sydney, na Austrália. Já morou na China, já morou nos Estados Unidos. E a gente virou amiga por conta dessa. Não posso dizer que é por conta só do podcast, porque a gente já tinha umas trocas. Eu já a conhecia pelo blog que ela tem, sua conterrânea, já a lia há muitos anos. A gente descobriu que esse primeiro episódio que a gente gravou foi em 2018. Olha só que delícia. Oi, Natália. Oi, você vai colocar o link dos episódios, né, pra gente. No final estará. Isso aí, melhores amigas que nunca se conheceram, nunca se viram, né? Nos conhecemos muito bem, mas nunca nos vimos. Exato, a gente se conhece muito bem e nunca se viu. Muito bom falar contigo ao vivo. Mas é sempre assim, a Natália no fuso da Austrália, eu 12 horas depois, e às vezes muitos dias depois, dependendo da agenda de cada uma. A Natália tem um filho, Luquinha, que agora tem 1 ano e 2 meses. E isso também abriu um novo capítulo na nossa amizade, né? A gente já era amiga antes da Natália ser mãe. Eu tô lembrando aqui que morava numa outra casa e eu ainda nem grávida estava. A gente começou a se falar, enfim, quando a minha mãe veio me visitar. Ela veio em 2017 para 18. Amiga, e aí? No que te tocou essa abertura? Para onde te levou? Eu fiquei pensando do quanto que a nossa amizade o quanto que a gente se ajuda, né? E sobre isso, como a parentalidade dá esse tapa na nossa cara, especialmente sendo brasileiros morando no exterior, é muito difícil, né, dar conta de tudo sozinhos. A gente precisa demais uns dos outros. Mas como é difícil pedir ajuda e aceitar ajuda. Eu tenho essa dificuldade. No que você tem dificuldade de pedir ajuda? Porque, assim, eu fico pensando, assim, eu e você, a gente se pede muito ajuda, mas é uma ajuda no pensamento, no acolhimento. Acho que a gente tem mais uma troca do que uma você me ajuda demais, mas sobretudo é uma troca. O meu medo de pedir ajuda é da pessoa achar que eu sou talvez muito interesseira, eu morro de medo de ser aquela pessoa inconveniente, sabe? Sabe aquele amigo que pede, sei lá, dinheiro emprestado? Que coloca o outro numa saia justa? Eu tenho muito medo de pedir ajuda e ser essa amiga, assim, inconveniente, que deixa o outro numa posição meio constrangedora, sabe. Que aqui na Austrália acontece muito dos amigos ou familiares ajudarem uns aos outros a fazer mudança de casa. Tem umas coisas que não dá pra pedir ajuda. Mas enfim, eu coloco meio que tudo nessa categoria, sabe. Eu acho que tudo é muito inconveniente. E aí é isso, cara, eu não consigo pedir ajuda, não quero incomodar ninguém. Mas sabe o que você me fez pensar?
uma frase que eu falei sem pensar, e depois que eu falei, eu pensei exatamente isso que você falou: "Nossa, vai me achar interesseira". Uma amiga que também tem uma criança da mesma idade que o meu, que é 5 anos, uma amiga recente, mas assim, a gente já tem uma intimidade interessante. E ela estava precisando de ajuda. E ela falou: "Nossa, não posso aceitar essa ajuda, não sei o que lá". E eu falei: "Aceita, porque um dia eu também vou te pedir". Total. E foi muito espontâneo, eu não queria ter dito isso, assim, porque eu com certeza passei a ideia de que: "Ó, já tô te passando a fatura aqui". Mas eu acho que também para ela foi até reconfortante saber disso, sabe. Ela pôde aceitar a tua ajuda sabendo que ela ia poder te pagar de volta depois. Você sabia exatamente o que fazer para ajudá-la? Porque eu tenho essa dificuldade. Nesse dia, eu sabia exatamente o que é que ela estava precisando, então foi fácil. Ela estava se recuperando de uma internação e tal, e ela precisava ficar um pouco sozinha, e aí eu fiquei com o filho dela. Essa mesma amiga, quando ela voltou do hospital, eu fiquei imaginando: "Nossa, voltar do hospital cansada, né, totalmente atabalhoada, com uma criança pequena, o que que eu faço para ajudar?". Mas não podia ficar com o filho dela, porque o filho dela queria ficar com a mãe, depois de alguns dias sem estar com a mãe por estar hospitalizada. E aí eu pensei: comida, né, se eu tivesse nessa situação, o que que eu ia querer receber? Ah, comida. Liguei num lugar que eu geralmente peço comida, sei que a comida é bem recebida por todo mundo e mandei. E foi lindo, ela adorou, a família toda adorou, comeram, ficaram felizes e satisfeitos e se sentiram acolhidos e cuidados, que era o que eu queria, né, queria que eles comessem e que também soubessem: "Ó, tô aqui, mandei comida, mas da próxima vez pode ser alguma outra coisa que vocês estiverem precisando". Tem uma amiga muitíssimo prática que eu tenho que ainda por cima tem o presente dela morar perto da minha casa. E um dia ela quebrou a mão, e operou a mão e tal, e não podia fazer várias coisas. E ela é muito prática e ela me ensina muitíssimo, porque ela fala na lata o que ela tá precisando, e se ela não pode fazer uma coisa, ela fala não, e se é sim, ela fala sim. Não tem meia volta com ela. E um dia eu ligo e falo assim: "Ah, você tá precisando de alguma coisa?" "Tô, que lave meu cabelo". Aí eu fui, lavei o cabelo dela. "Você tá precisando de mais alguma coisa?" "Tô, que arrume meu guarda-roupa". Cara, eu nunca ia, na minha vida, sozinha imaginar que ela precisava lavar o cabelo e precisava arrumar o armário, porque com uma mão só, se tá tudo arrumado, você consegue tirar a sua roupa. Agora se tá tudo um bolufofô, você não consegue. E eu me senti tão feliz, eu voltei pra casa, assim, tão satisfeita de ter lavado o cabelo dela e de ter arrumado o armário dela, que eu falei: "Cara, que lição". Fiquei realmente muito feliz dela ter deixado eu ajudar ela. Como a gente aprende com gente que sabe pedir ajuda, né. Muito. Pra mim foi realmente um ensinamento. Total, que bom tu tê-la por perto. E tira tanto da lista de coisas, quando uma pessoa tá muito atordoada, por o qualquer o incidente ou qualquer momento da vida, mandar comida sempre resolve, né. Sim. Facilita a vida de todo mundo. Tem até um site que você disponibiliza o teu calendário e os teus amigos entram lá e escrevem: "Ai, segunda-feira eu vou te levar uma lasanha, quinta-feira eu vou te levar não sei o quê". É uma maneira dos amigos ajudarem, uma maneira bem assertiva de todo mundo ajudar. Eu achei muito legal. Como que chama esse site? Eu não vou lembrar de cabeça. A gente deixa o link no final, porque você já me comentou desse site, eu achei super legal. E fiquei pensando quando eu fiquei grávida, na verdade, no parto, né, quando eu voltei para casa, e estávamos os 3, eu, meu marido e o nosso filho, um casal cansadérrimo, com um bebezinho, e uma amiga fantástica, que eu nunca fiz jus a tudo que ela já fez por mim, porque com ela é mais difícil ainda, eu não consigo identificar as necessidades dela. Ela veio me visitar, ela já tinha ido no hospital, chegou e falou pra mim: "O que que você precisa?". E no hospital eu estava com sangue nos olhos, estava cansada, estava louca. E aí eu falei: "Tomar banho, fica com meu filho". No Oh, hospital eu fiquei um pouco enlouquecida, assim, eu não conseguia deixar o meu filho recém-nascido com o pai, nem com nenhum outro homem, eu precisava de alguém que já tivesse parido. olha, Aí ela ficou com ele, eu sabia que ela não ia piscar, sabe, que ela ia estar ali atenta, aí eu tomei banho, e aí tá, voltei um pouco mais inteira. E aí quando eu vim pra casa, nós viemos pra casa, no Uruguai se come muita milanesa. Ela tinha feito uma travessa enorme, nossa, umas milanesas que acho que duraram a semana inteira a gente comeu milanesa. E foi muito importante ter aquelas milanesas pra comer, que com uma mão você colocava no micro-ondas e comia. quando eu engravidei, eu comecei a ficar esperta, o que que a mulher, a puérpera, né, precisa. Tipo, sei lá, um mês antes da minha data prevista de parto, eu já comecei a cozinhar e congelar a comida, olha só.
Aí já se apresenta um pouco da minha dificuldade de pedir ajuda, né. Por que você acha que você não consegue pedir ajuda? Então, eu acho que a sociedade que a gente vive, a gente é suco desse discurso de que a gente tem que ser autossuficiente, o mito da meritocracia, só nós somos responsáveis, né, pela nossa felicidade, pelo nosso sucesso ou fracasso. Enfim, a gente vai incorporando tudo isso, eu acho. Mas você acha que passa também por uma coisa de eu não posso atrapalhar o outro, não posso dar trabalho? Também, é uma característica muito minha, né, não quero incomodar ninguém. Que isso do não dê trabalho, a gente carrega. Eu me lembro de ouvir dos meus pais desde pequena: "Não dê trabalho para os outros, eu tô te deixando ir na casa do fulaninho, não dê trabalho para os pais do fulaninho". Sabe o que que também tem, adicionando, né, dessa dificuldade de pedir ajuda? Quando você aceita ajuda, o outro entra na sua vida, né, e aí você tá mais sujeito a receber mais críticas, né, tem que ter essas Opiniões. opiniões. É difícil, né. O outro provavelmente não vai fazer do jeito que você faria, ou do jeito que você queria, né, porque tem que ter esse desprendimento também, né. Eu não sei como é que você arrumou o armário lá da sua amiga. Eu achei fantástico isso. Jamais na minha vida eu ia deixar ninguém tocar, olha só, controladora também, né, arrumar as minhas coisas no meu armário, cara. Que desprendimento que ela tem. Depois, né, depois não fica bom, depois você não dobra direito, depois eu não acho as coisas, imagina, nem a pau. Ela foi me orientando, mas era uma orientação, assim, comedida, não era uma coisa, assim, controladora, mandona, exigente, era só: "Ah, eu gosto assim, isso eu ponho aqui, aquilo eu ponho ali", porque a ideia era ajudá-la, não era, né, fazer o meu conceito de armário arrumado. E isso também me ajudava a eu queria fazer uma coisa que, né, que fosse legal para ela, mas é isso que você falou, essa palavra é muito boa, é o desprendimento também do: "O que você fizer, eu vou lidar com isso". Uhum, E acho que isso também tem a ver com saber receber ajuda, né. total. Acho que não é nem só saber receber ajuda, é saber receber o outro na sua vida, seja a quem está te ajudando, seja seu filho, seja seu marido, sua esposa, seja o amigo, porque receber amigo em casa pode ser enlouquecedor também. Uma vez eu fui para o Brasil e eu ainda não tinha filho, então eu fui sozinha e eu falei: "Ah, vou ficar num quarto dentro de era um Airbnb, mas não era o espaço inteiro, é quando você aluga só o quarto. E era na casa de um casal. E aí eu fiquei nesse quarto, e aí eles perceberam que eu estava, assim, meio constrangida, né. Eu tentava ser praticamente uma pessoa invisível, até que um dia os anfitriões, né, esse casal falou assim: "Olha, quanto mais à vontade você se sentir aqui, mais à vontade a gente vai se sentir também". Aí eu, ufa, relaxei, peguei um pote de doce de leite, eu tinha vários na minha mala que eu ia dar para os meus amigos, dei um para eles, a gente tomou café da manhã todo mundo junto, e foi muito libertador para mim e para eles, mas essa frase me impactou muito, eu carrego ela comigo, assim, quanto mais à vontade o outro ficar, você vai ficar também. Que foi mais ou menos o que eu disse para essa minha amiga quando eu disse: "Aceita, porque eu também vou te pedir", e foi o que eu disse para essa minha amiga fantástica, super prática, que quebrou a mão e eu ajudei ela com o cabelo e com o armário. Eu vivo deixando meu filho lá, às vezes eu tenho que ir num médico, não sei o quê, de última hora eu não consigo ninguém, e aí eu ligo de última hora: "Ah, posso deixar aí?" Sempre posso. E aí eu falei: "Pelo amor de Deus, me pede um pouco de ajuda, porque eu já a minha conta já tá altíssima". É isso, né, a gente se sente em dívida, né. Fiquei chocada com o teu desconforto no Airbnb, que você estava pagando para ficar naquela Sim, casa, você não estava de estava favor, né. pagando. Mas É. era a casa deles, né. Eu sei que você, né, a gente tá pagando, é um serviço e tal, mas eu não queria incomodar, assim, estava pagando, mas ainda assim, era a casa deles, enfim. Vou levar também pra mim, é muito isso. Fica à vontade aí, que aí eu também vou relaxar. Mas voltando para o nosso tema de hoje, que é, né, isso tudo ligado com a maternidade, acho que o que você está dizendo é que é uma fria, né. Pedir ajuda pode te botar numa fria, não pedir ajuda pode te botar numa fria. Acho que o negócio é conseguir identificar que situação é um bom equilíbrio, né. Sim. E, ai, ser mais que nem a sua amiga, né, de saber ser muito assertiva e dizer exatamente onde precisa de ajuda. Mas aí, né, também eu estava pensando, Vanessa, eu comecei a ficar muito mais atenta e empática com os outros depois que eu engravidei. Tanto que quando eu estava grávida e uma amiga minha
recém tinha ganhado o bebê dela, eu já entrava na casa dela pronta para atacar, assim, já estava na pia lavando a louça para ela, sabe. Eu já sabia as necessidades dela. Então, eu fiquei muito mais empática. E aí eu penso em mim, né, Vanessa, antes, o quão péssima amiga eu fui. Eu não fui rede de apoio de ninguém até hoje. E eu nunca ofereci ajuda e nem fui ajuda de ninguém, porque simplesmente eu não sabia identificar o perrengue que eles estavam passando, né. Então eu me sinto meio que não me sinto muito no direito de exigir rede de apoio, sabe? Eu entendo, eu fico pensando que antes de ser mãe, conseguir ajudar as pessoas talvez em outros aspectos, que talvez necessários também, mas se essa pessoa também é mãe, eu sei que ela tá cortando um 8 que nem estamos na minha casa. Pensando assim na parentalidade, né, do estarem mortos um casal com uma criança, você imagina com 2, como essa minha amiga que tem 2, ou pessoas que eu atendo que tem 3, 4, o máximo que eu conheço é uma pessoa que tem 4. É muito trabalho. Com uma criança, já é muito difícil ser você mesmo. Você vai para a maternidade, para a paternidade, dá conta daquele monte de coisa, aí você sua cabeça, seu corpo vai para a profissão, ou vai para casa, ou vai para a roupa, vai para sobrevivência, aí depois você volta para, né, para o seu estado de espírito, aí você vê um abandono não consciente, não proposital, mas enfim, um atropelamento, sabe? Eu lembrei, sabe de quem? Você falando, eu estava pensando no meu sogro, que ele é maravilhoso, porque ele pergunta assim, ó, de fato, ele vem aqui e tá aquele forfé, como você fala, aquele caos, e aí ele sempre pergunta: "Ah, precisa de ajuda com alguma coisa?", mas é diferente da pessoa que já chega atacando ali, já consegue identificar as necessidades. Eu não vou pedir para o senhor ficar lavando minha louça, mas você, né, e por outro lado, você já está atenta, né, você já tem esse olhar, essa empatia, são cenários completamente diferentes, né. O quanto essas trocas, né, isso que você está falando de tem um monte de coisa que você já imaginava que seriam boas para você, porque você leu, porque você se informou, porque você falou com outras mães. Tem aqueles grupos de mães que você me conta, que você troca muito com elas, ou nos encontros ou no WhatsApp. E eu fico pensando nessas mães que eu fui trazendo e outras que tô aqui lembrando, como eu vou aprendendo com essas famílias, de ver, de história, que nem as histórias que você me conta, de história que eu vou escutando, que eu não necessariamente vivi nada parecido, mas que aquilo já vai me fazendo pensar: "Putz, essa é uma possibilidade, se um dia me acontecer uma coisa, essa é uma possibilidade". Que importante que é isso desse compartilhamento, assim, sabe, da maternidade, das vivências. Agora, esses últimos tempos tem rolado assuntos lá na escola do meu filho, bullying, não sei o quê. E aí me vem a história, me vem na cabeça fatos que quando me contaram eu nem filho tinha, mas como um lidou, como o outro lidou, ou coisas que você vai me contando: "Ah, eu resolvi assim, resolvi assado". E eu fico pensando, não guardar para si aquilo que tá vivendo, né, os perrengues que tá vivendo, ajuda tanto o outro, né. Poder compartilhar, né, falar sobre, Sim. se sentir esse acolhimento, né, é uma ajuda, incrível, tão preciosa, né, que é o grupo de mães, né, basicamente. E é fácil de dar no sentido de que quando é uma corrente, não te empobrece, né, não é aquela ajuda que você está fazendo e que está te doendo, não é, porque é uma corrente, vai voltar, pode ser que não volte por aquela pessoa, mas vai voltar por outra. É muito mais fortalecedor, né, só é fortalecedor. É o que a gente estava falando no início do programa, né, da troca que se faz. Eu não sei, eu penso que outro motivo que torna, pedir ajuda tão difícil é porque para tudo a gente pode pagar alguém para fazer, né. A própria sociedade ela tá organizada nesse sentido, né. Uhum. Você pode pagar, enfim, para alguém vir olhar o teu gato, não precisa pedir pra vizinha, né. Pode pagar para tudo, né, você pode pagar para te darem sexo, para te fazerem um carinho pago, né. Pra você ser ouvido também, né. Mas o acolhimento esse que tu falou que tem no teu grupo aí de amizades é uma coisa que não há dinheiro que pague, né. Não tem como pagar isso, né, porque é por afinidade, é por doação, É construído. é construído. Eu fico pensando assim, não é segredo aqui, né, eu sempre digo o quanto eu sou uma pessoa dramática. E para mim é muito importante, assim, que esse grupo naturalize, por exemplo, os meus dramas, os cuspes na testa que eu levo
quase todo dia. Ah, porque eu nunca vou fazer tal coisa. Pimba. Chega a fase, tô lá fazendo, tô lá. Coloquei hoje mesmo para a gente poder gravar, pus Fernandinho um pouco na TV para a gente poder conversar e gravar o programa. Ou qualquer outra coisa, coisas muito mais simples e enfim. Ter um grupo que vai te ajudando, que já até sabe. Eu me lembro uma das nossas conversas, minhas e suas, em algumas fases em que o Luquinha era ainda menor, era aquele momento em que você estava sofrendo, né? Com, putz, mas gente, tá muito difícil isso aqui, né? Como assim? É assim difícil mesmo? Meu Deus, mas mudou tudo. E eu me lembro que quando eu estava nesse momento, esse grupo me ouvia, eu via que tinha uns entreolhares assim, e eu falava: quanto tempo isso vai durar? Se entreolhavam, mas ninguém me falava nada, porque se falavam, um ano e tanto, eu acho que eu desmaiava, caía dura, não ia poder seguir até o próximo dia. Então, não, já passa aí, passa voando, olha, você vai sentir saudade dessa fase. Não, e eu assim, desesperada, não era nada do que eu tinha pensado, eu não conseguia ser nada do que eu tinha pensado, eu tava super chateada comigo, tava pensando, meu, não é possível, isso aqui não tinha que ser muito mais lindo e fácil e legal. E eu lembro desses olhares entre elas, mas o cuidado de como trazer isso para mim, assim, aos poucos, até que eu pudesse entender. Hoje é quase uma comédia, né? Lembrar desses olhares. Inclusive, eu nunca disse para elas. Eu lembro, viu, que vocês se olhavam e tal. Que bom, né, que elas têm essa sensibilidade, elas tiveram essa sensibilidade de te ouvir e te acolher, né. Sim. Eu acho que também foi bom, assim, pescar no ar, que ia, elas sabiam que aquilo ia demorar, mas também pensar que, tudo bem, elas sobreviveram, eu vou sobreviver também, estão todas bem, as crianças estão ótimas. E escutando delas e sentindo que elas confiavam que eu estava fazendo as coisas bem, também ia me fortalecendo de, porque é um desmorono, né? É um desmorono. Eu acho que é o choque, porque a gente vê todo mundo ao nosso redor tendo filhos e trabalhando e fazendo e viajando e fazendo X, Y e Z, tipo, né, sai na rua que a gente vê mãe com 3 filhos pendurado, fazendo compras e todo mundo muito, né, então a gente acha que é fácil, eu não sei o que acontece, que dá esse choque. Pois é, eu fico, tem muitas coisas assim, que como é que a gente não sabia? Tem uma foto, já segundo dia de nascimento do meu filho, nós dois, eu e meu marido, acabados no hospital. Ele parecia que ele que tinha parido, inclusive, porque ele tá assim, desmaiado, para dar mais raiva ainda, porque que você idealiza, né? Você idealiza aquele marido que vai estar lá, firme e forte, nada, desmaiado. A privação de sono parece que afeta mais a eles, né, é porque, pelo menos aqui foi assim. Terceira noite mal dormida, o Ken estava desesperado querendo ir para o quarto do lado, e de fato ele foi para o quarto do lado, porque ele não aguentava mais ficar acordando a noite inteira. Aqui também foi assim, e sempre foi uma dificuldade do Francisco, ele não consegue ter privação de sono. E eu até hoje não posso dormir a noite inteira, porque meu filho ainda acorda, uma vez por noite, ele ainda acorda, pede a mamadeira da madrugada, e por mais que você não dê mais a mamadeira, mas ele vai pedir algo, banheiro, água, o que seja, ele precisa checar, e é comigo. Mas enfim, é isso também, né? Como encaixar tudo isso, né? A mãe que eu pensei que eu ia ser, a mãe que eu consigo ser, a mãe que eu idealizo ser, que eu vou perseguindo essa mãe. Tá? Todos os dias eu fracasso nessa luta, mas é um fracasso bom, é um fracasso de só tô indo, né? Talvez alcançar não dê, mas é um guia, assim, do que eu acho que seria interessante para nós, como família. É completamente imprevisível, né, o que vai acontecer, a gente não, o que a gente espera. Eu, para mim, tenho isso desde o início, assim, quando eu comecei a me preparar para o parto, por exemplo, era muito louco, porque eu ficava: "Cara, eu não sei quando eu vou parir, pode ser que seja no início de março, pode ser que seja pode ser em qualquer, sei lá, pode ser que seja fevereiro, pode ser que seja início de março, meio de março". É muito louco, assim, essa imprevisibilidade. Pode ser que eu consiga amamentar, eu posso me preparar total para amamentação, fazer 300.000 cursos e na hora não sei, pode ser que ele tenha a língua presa e que não dê certo por motivo X, Y e Z. É tudo tão imprevisível e mais adiante, né, na criação, à medida que os anos vão passando, é tudo tão imprevisível, não dá para ter controle de nada, né. A mãe que eu quero ser, a mãe que eu posso ser. Bom, e o marido então é o caso à parte.
Aí vamos precisar de outro episódio. Precisamos gravar um episódio sobre isso, né, o relacionamento quando nasce uma criança. É, essa estremecida que dá. É isso, né, será que o perfeccionismo, né, o quanto que ele entra ali em jogo, né, a maternidade não vai ser perfeita e nem tem que ser, né, minha amiga, a gente fala muito disso. E eu tô sempre me lembrando, eu não quero ser uma mãe perfeita, eu não preciso me doar tanto, né. E no último desde que ele nasceu, eu não tô trabalhando ainda, então eu tô sempre me policiando pra não viver só pra ele, porque isso é muito perigoso, né. Eu tô atenta a isso. E você consegue, porque várias vezes, né, você já me contou: "Ah, hoje eu vou fazer tal coisa", uma coisa que para você, simples ou não, é significativa, torna seu dia mais interessante, dá aquela, como eu posso dizer, aquele brilho especial: "Ah, mas eu já sei que tal dia, tal hora eu vou fazer aquilo lá", que te motiva, que te dá um pouco de gás. Que é pra mim, né, não é só para o outro. Claro que é só para você. Acho que você tem isso muito claro, acho que você consegue ir fazendo muito bem isso de não ser só mãe. Nossa, mas eu discordo. Eu acho que no último ano e 2 meses eu tenho sido só mãe. Eu acho. Você acha, Natália? Eu acho que o que vai fazer eu ir de volta pra mim é voltar ao trabalho. Preciso viver mais pra saber. Amiga, talvez só fazendo, né, que eu acho que é uma das coisas, a gente tá falando, assim, do meu perfeccionismo, que está sempre sendo observado, eu estou sempre tentando lidar com isso, mas quando você tá fazendo, quando eu estou fazendo algo, eu não tô pensando: "Ah, eu tô fazendo isso para que seja perfeito", eu tô pensando, parece que é o básico. Então quando eu penso: "Ah, não sei, o dia que muitas vezes meu filho dorme sem escovar os dentes", não é que eu pensei: "Não, vai escovar os dentes e vai pôr o pijama e vai ter jantado bem, vai ter feito tudo, o quarto vai estar organizado". Não é que eu tô pensando: "Ah, vai ser perfeito", eu tô pensando assim: "Meu Deus, se ele dormir sem escovar os dentes de novo, nossa, vai dar cárie". Eu fui uma criança que teve várias cáries, porque minha mãe não se preocupava com isso. Vai dando um bololô, porque vai juntando com outras coisas, sabe, com a sua história, com seus medos, com as coisas que você não quer para o seu filho, você não quer replicar. Enfim, aquele monte de é por aí que passa, né, os nossos temores, as nossas manias, né, as minhas manias, vão passando por ali, né. "Ah, eu quero ser a melhor mãe do mundo", eu sei lá o que que fazem na casa do lado, mas eu queria dar o mínimo da saúde física e mental para o meu filho. E aí vai nisso, né, vai nas coisas gigantes até as coisas mínimas, como isso: "Ai, meu Deus, eu não queria que ele dormisse sem escovar os dentes de novo, já dormiu outro dia, agora vai ter", enfim, aí desenrola toda aquela coisa, mas eu não vou acordar a criatura, e no dia seguinte, aquilo lá que não deu para fazer é a primeira coisa que ele vai fazer, vai escovar o dente, ou comeu mal no dia anterior, tá, no dia seguinte vou fazer uma comida mais reforçada. E a gente vai tentando cobrir os buracos, porque é sempre buraco. E é assim na vida toda, não é só na maternidade, né, você tá o tempo todo tapando buraco. Não, e compensa, né, tipo, hoje não escovou, amanhã ele precisa escovar, hoje comeu mal, amanhã a gente vai resolver isso. É tipo, também fazendo compensações, né. Compensações com a gente também, né, "Ah, essa semana me dediquei muito, então semana que vem eu vou, não sei, 2 vezes sair com alguém, vou no cinema, sem cria, sem marido, só com as meninas". Não sei, qualquer coisa nesse sentido que te alimente, né, essas compensações que a gente vai fazendo quando dá, porque a gente está falando, né, de temos com quem deixar a criança, tem o pai da criança, ou tem a mãe da criança, quando são 2 mães, por exemplo, ou tem uma amiga com quem deixar, ou tem uma babá para pagar, porque ainda que a gente também possa pagar pela ajuda, tem lugar que nem pagando você consegue uma babá, né. Eu observo muito a maternidade das australianas, né, porque quando você ganha filho aqui, eles te colocam no grupo de mães de pessoas é bem legal, não sei se aí é assim também. Eles te colocam num grupo de mães que tiveram filho naquela mesma semana que você, ou naquelas mesmas 2 semanas. Enfim, e aí eu fiz questão de entrar no grupo e participar e engajar e enfim, né, e é muito louco de ver como a maternidade australiana é diferente do grupo de mãe de brasileiras que eu tenho. O nível de exigência, que eu achava que era altíssimo,
Não é tão alto, cara, elas são muito mais práticas. Eu não sei. É bem interessante de ver. E é muito bom de ver, porque daí eu me alivio, eu penso: "Ai, tá". E foi louco hoje de manhã, uma delas falou que: "Ai, desculpa não estar no grupo de WhatsApp, desculpa não estar tão presente aqui no grupo, é que eu tô numa viagem a trabalho em Londres". Eu falei: "Meu, a mulher tá em Londres, eu não consegui nem ir para o centro da cidade ainda". Caraca! Mas enfim, né, eu tô me comparando com uma alta executiva, por exemplo, não é o caso. Ai, por favor, são feitas da mesma matéria, minha amiga. Ah, pois é, mas, enfim, é bem interessante de ver o estilo de maternar delas. Que interessante. Deve ser muito libertador. Total. E eu fico com vergonha de me expor a uma maternidade muito perfeita para elas, sabe. Sei. Porque, enfim, eu não quero ser a nerdona CDF ali do grupo, embora eu seja, talvez. Que coisa, né. Por que que a gente é assim? Esse nível de exigência é tão alto. Pois é. E é muito individual também, né, óbvio tem a nossa história pessoal, tem a nossa história cultural, tem a cultura do país, mas é muito individual, né, o quanto você aguenta só ser mãe, até quando você aguenta só ser mãe. A minha ideia é que eu aguentaria por muito tempo, porque eu queria tanto ser mãe, eu fiquei tanto tempo tentando engravidar, que eu pensei: "Óbvio que eu vou querer ficar meses só sendo mãe de licença maternidade". Me organizei em todos os sentidos para isso, econômico, emocional, familiar, tudo, e não consegui. E quando aconteceu mesmo, que foi muito diferente o quanto eu aguentava só ser mãe, foi, não sei, 4 vezes menor do que eu pensei que eu ia aguentar. E eu me lembro quando eu estava vendo alguém que pudesse me ajudar, que pudesse ficar com meu filho aqui em casa, enquanto eu voltava a atender aos poucos, veio um casal de tios do meu marido, vieram conhecer o nosso filho e viu a moça que me ajudava com o Fernando, o nosso filho, e falou: "E ela quem é?". Aí eu falei: "A babá". Eles se olharam e a visita acabou, eles não conseguiram lidar com isso. Eles ficaram tão desbundados, assim: "Como assim? Seu filho não tinha nem 45 dias, eu acho". E tem alguém e não era assim, babá igual a gente tem no Brasil, né, que vem a babá e você tá lá junto com a babá. Não, ela ia ficar realmente com o Fernando para eu poder voltar a atender, porque eu não podia, só ser mãe, eu precisava voltar a trabalhar, porque eu queria, porque para mim era muito importante, eu estava muito deprimida sem fazer outra coisa a não ser mãe, que já era bastante. E ser mãe de um recém-nascido é 24 horas, né, não é assim, que nem agora que ele dorme. Não dorme, um bebê não dorme. E chocou porque era muito novo. O Fernando tinha uns 45 dias. Eles não esperavam, eles esperavam chegar e ver uma mulher com seu filho feliz da vida. E eu estava um pouco deprimida, eu estava assim um pouco muito desarrumada. Eu me lembro que a minha supervisora, um dia, eu acho que eu já estava com a ajuda dessa moça, e ela falou assim: "Nossa, hoje sim você tá com cara de mulher". Eu falei: "Nossa, eu devia estar realmente um frangalho". Eu fico zero surpresa por você ter uma babá ali, porque é um trabalho que o casal não dá, criar uma criança, né, não é trabalho para um casal só. Especialmente quando vocês não tinham ajuda dos seus pais, nem dos pais do teu marido aí, né. Claro, sem nenhuma família. Cara, não é trabalho para 2, não é, Não, não não é, é. não dá, sem nenhuma família. E não era só isso, eu não estava feliz. O principal disso tudo é, eu não estava feliz. Estava me deixando muito amargurada, assim, a ponto de eu pensar: "Gente, mas que eu fiz?". Porque é óbvio, demora para tudo funcionar, para virar 3, para o filho que eu idealizei virar o filho que eu tenho. Ele sempre foi fantástico desde que nasceu, mas você tem uma ideia, que por mais que você seja uma pessoa relax, você tem uma ideia de um bebê, você tem uma ideia de quem você vai ser. Baseado em quem você já é, em quem esse casal é, hetero ou homossexual, você já tem uma ideia de como vai ser quando chegar um filho. E no meu caso, foi tudo muito diferente. Eu não podia crer que eu não estava conseguindo ser a mãe que eu imaginei, porque eu quis tanto, eu sempre fui tão maternal, sempre isso faz parte de mim. E na hora que era para acontecer, ficou esquisito.
Que choque, minha amiga. Mas é algo não consigo explicar. Quando eu imaginava o meu filho, eu não imaginava ele recém-nascido. Lógico, pensava no parto, vindo um nenenzinho recém-nascido, sendo acolhido. Daí a cena já cortava ele durinho, grande, sorrindo, fazendo gestos, caminhando. E aí quando fez 1 ano, encaixou a ideia que eu tinha de filho, e aí tudo ficou mais fácil, mais leve. Mas essa fase de bebezinho pequenininho, que é linda, que eu queria tanto voltar no tempo, Uhum. foi sofrida pra mim. Não que eu não desfrutei, quando eu olho a minha memória me engana, mas quando eu olho as fotos, os vídeos, eu vejo que eu desfrutei muitíssimo, passamos muito bem, além de só passar, não foi só passar mal. Era quebra de expectativa, né. Tu sabe que pra mim os 3 primeiros meses, o puerpério que todo mundo fala que é a fase mais difícil, pra mim não foi. Eu acho que eu estava tão na vibe da adrenalina, de tipo, senso de emergência, sabe, tipo, eu estava com aquele bebê, eu tinha que resolver aquilo ali, eu estava muito com a adrenalina Sim, alta. é que você tem uma praticidade, né. Nesses 3 primeiros meses eu ainda estava bonita, Vanessa, quando eu olho nas fotos, eu ainda estava com aquele glow da gravidez. E tanto que as pessoas vinham aqui e diziam: "Mas você tá ótima, você tá, né, bonita", e eu falava: "Eu tô toda estrupiada aqui embaixo, se você for olhar". Mas enfim, os primeiros meses foram assim, aquele quando é emergência, eu preciso resolver, eu estava nessa vibe ali. Agora, Vanessa, bateu assim, ó, quinto, sexto mês eu comecei a ficar destruída, sexto mês, porque ainda eu tinha que fazer comida para aquela criança. Além das sonecas todas, a amamentação que eu ainda dava muitas vezes ao longo do dia, eu ainda tinha que alimentar várias vezes por dia, limpar aquela zona, fazer comida, que para mim não é a minha área de especialidade, ainda que óbvio eu fizesse comida simples, né, tem que preparar, tem que comprar, tem que lavar, tem que limpar tudo depois. Aquela zona que fica do breve período da criança acordada, eu tinha que encaixar isso, ainda ter que dar comida. A exaustão acumulada, o cansaço acumulado. A partir dos 6 meses, as pessoas param de oferecer ajuda, né, porque parece que você já está dando conta de tudo, Sim. né, já chegou até aqui. Mas não, cara, para mim eu acho que foi quando mais pesou, assim, sexto, sétimo mês, porque daí a adrenalina baixou, né, aquele cansaço acumulado chegou. Então, assim, foi para mim quando mais foi o momento mais crucial do meu pós-parto. Não foi o puerpério, os 100 primeiros dias. Então, cada uma tem o seu tempo, né, também. Sim, e tem a ver com a fase de vida que cada uma tá, com claro, como é a vida de cada pessoa. Inimaginável isso pra mim, de pensar em fazer tudo o que você fazia e faz ainda, mas sozinha, dando conta e com bom humor e com uma maneira de legal, bonita. A primeira coisa que me disseram, a primeira visita que veio foi: "Nossa, você tá acabada". Sério? E eu sabia que eu estava, nem sei se assim, eu gravei, né, então acho que eu não gostei de ter ouvido, mas era isso, assim, as pessoas vinham me ver e conhecer nosso filho, eu só queria que a pessoa fosse embora, porque Deus eu me estava livre. acabada mesmo. Mas é o cenário mais comum, né, Vanessa? É o que se há de se esperar de uma puérpera. É assim mesmo que é. Pois é. Eu aguentei no osso, mas não foi a preço de nada, né, Vanessa, a minha saúde mental ficou muito prejudicada, né, estando sozinhos eu e o Kane, bom, o casamento ficou prejudicado, o meu bem-estar, eu só consegui relaxar depois que eu coloquei o Luca no na creche, cara, que aí eu ganhei 2 dias. Pois é, ter esse tempo para respirar, né, para se recuperar. E esse tempo, na verdade, a gente fala, parece que é o dia inteiro, são algumas poucas horas, minha gente. São o quê? 3, 4 horas por dia, 2 vezes na semana. Eu deixo das 8h30 às 13h30, consigo fazer as coisas com calma, sem ter ninguém me chamando. Sento pra ver uma TV, sim, sento. Mas é isso, lavar roupa, estender roupa, guardar roupa, dobrar roupa. E assim, deixar claro que eu tô ciente de todos os meus privilégios. Poder pagar uma creche sem estar trabalhando, ter essa Claro. opção, né, de um privilégio tremendo, né. Eu sei que tem gente que faz muito pior, que, né, tem muita, enfim, mãe solo, Claro, claro. mas, tudo isso tem um preço. A gente paga, né, a sanidade vai por água abaixo. Eu acho que tudo se resume nisso, né, o que te deixa mais saudável emocionalmente, porque se você tá bem e cada vez você vai precisando de menos coisas, né, pra estar bem quando você tem criança em casa. Já não vai dar pra ter o armário arrumado, já não vai dar pra ter o chão limpo, já
não vai dar para ter as coisas como foram um dia, enfim. Quando você identifica as coisas que você precisa, a tendência é você conseguir funcionar melhor. E aí, provavelmente, você vai desempenhar melhor, né, o seu papel como mãe. Você vai estar mais paciente. Se você tiver um pouco mais nutrida, né, daquilo Uhum. que é importante para você, que pode ser um café, né, quantas vezes a gente já não falou aqui: "Hoje eu vou tomar um café, eu vou comer algo rico, algo gostoso em algum lugar", me nutre. A mim, nossa senhora, hoje mesmo foi esse dia. Eu vivo à base do chocolatinho da tarde. Eu vivo à base desse açucarzinho, assim, que me dá o prazerzinho da vida, né. Pois é, quando a vida tá assim, com uma rédea, assim, um pouco curta, né, que é normal, faz parte de alguns momentos, você precisa desse alimento, né. Às vezes é um bolinho, um cafezinho, um chocolatinho, às vezes é um filme. Eu tenho uma amiga que tem um seriado Porqueira que ela precisa assistir e aquilo lá deixa ela feliz, porque ela não precisa ficar pensando, não tem drama, é Porqueira e faz bem. Ótimo, é o que te recarrega. É, e muito triste, viver cansado. Cara, é muito ruim viver sempre no limite, né. Viver sempre, assim, com o tanque esvaziado, sabe. É muito triste. Eu não quero uma vida assim pra mim. Você sabe que eu tinha um pensamento, olha que pensamento mais estranho, né, mas eu pensava assim, principalmente no comecinho, quando o Fernando era recém-nascido, eu pensava: "Cara, eu morrendo de sono, de cansaço, não podia dormir", eu pensava: "Cara, em pensar que a privação de sono era uma tática de tortura". E ficava pensando nessas coisas, assim, loucas, assim, entendendo perfeitamente como era uma tática de tortura, porque não dormir mexe, mas mexe com tudo, assim, tudo perde o sentido. É incrível como o mundo perde o sentido quando você não dorme. E que bom que eu não sei, mas eu tenho visto muita gente falar a respeito disso. Pelo menos a gente começa a não achar que tá ficando tão louca, né. Vai entendendo por que enfim, dá esses eu tive uns surtos de raiva, por exemplo. Óbvio que eu ia ter, eu estava dormindo 3 horas, sabe, sei lá eu quantas horinhas por noite. Gente, a vida dá uma reviravolta. É verdade. Bom, gente, o programa já vai ficando por aqui. E pensando num fechamento, eu li uma mensagem, acho que foi a mensagem mais linda sobre o Dia das Mães, no Instagram da Ana Sui. Ela é uma psicanalista. E ela dizia assim, nesse post dela: "Feliz Dia das Mães a todas aquelas que puderam elaborar o luto do que pensaram que era a maternidade, do que pensaram que eram os seus filhos e que assim descobriram e seguem descobrindo ou estão prestes a descobrir que a maneira mais legítima de amor é aquela que é possível". É lindo, foi o post mais lindo que eu li no Dia das Mães. Obrigada por compartilhar, demais. Me tocou muitíssimo. Amiga, muitíssimo obrigada por todas as suas colaborações, por todos os assuntos que você trouxe que foram riquíssimos. Adorei falar, adorei a nossa troca e fico feliz em ter ajudado. Espero ter ajudado ao mundo interno e aos ouvintes. Amiga, quer deixar um contato para quem quiser falar com você? Sua conterrânea. É o meu espaço de desabafo, de troca. Conheço bastante gente interessante através desse perfil. Ponho algumas reflexões lá e, me ajuda bastante ter esse perfil. Além do bom humor, né, porque além de você ter reflexões super sérias, mas é sempre com um humor fantástico. Bom, desde que eu virei mãe, eu tenho me preservado um pouco mais, porque eu, enfim, passava muita vergonha lá, né, Vanessa. E a maternidade é um negócio tão delicado, eu meio que me protegi um pouco nesse último tempo, e não tenho braço para ficar criando conteúdo, né, para ficar na internet toda hora, não tem braço. Não dá, não dá, e eu tenho medo que a criança cresça, acostumada com a mãe com a cara enfiada no telefone, o que já é o caso, né. Imagina você passar o dia inteiro lá. Mas eu amo rede social, amo Instagram, amo podcasts, parabéns pelo trabalho, muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, gente, então a gente vai ficando por aqui. No site mundointerno.com tem alguns textos. Preciso escrever mais também, como é o caso da Natália, mas lá ainda tem bastante material reunido para quem quiser olhar. E no Instagram eu tô como @mundointernopsi. Se vocês ouviram até aqui, me mandem mensagem, me contam o que vocês acharam, o que vocês gostariam, sobre o que vocês gostariam de ouvir. E enfim, vou fazer de tudo para isso acontecer. Beijo grande, fiquem bem. Tchau, Natália. Tchau, tchau.